Pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à segunda edição do Raizen Tech Talks. Esse ano, a gente está transmitindo para os nossos colegas da Raizen Argentina com tradução simultânea e língua de sinais, lá no grupo de transformação digital. Hoje, a gente vai falar sobre Open Banking, que é um sistema que tem revolucionado o mercado financeiro. A nossa moderadora de hoje é a Selma Correa, diretora de serviços a clientes e parceiros. Selma, muito obrigado pela sua participação aqui hoje e o palco é todo seu. Muito obrigada. Bom dia, time Raizen Brasil, Argentina. Muito obrigada, César Kobayashi, na verdade, Head de Open Banking no C6 Bank. César, bom dia. Vamos falar de um tema bem recente, né? Em fevereiro, completou um ano do Open Banking, que entrou junto também com a questão do Pix. Então, eu acho que, primeiro, entender um pouco como é que é essa questão do Open Banking, porque é muito visível, talvez, para o cliente, para o consumidor, a questão do Pix, mas nem tanto assim do Open Banking. Como é que isso vai impactar a vida das pessoas? É um marketplace de serviços financeiros? Como é que a gente pensa para o futuro? Novos serviços, concorrência, como é que fica a questão dos bancos? Conta um pouquinho para a gente dessa novidade, começando a explicar um pouco como é que isso funciona. E super bem-vindo, tá? Legal, obrigado, Selma. Bom dia para você, bom dia para todo o pessoal da Raizen. Agradeço bastante o convite, é um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Então, pessoal, eu preparei um material aqui para a gente ir bem do começo, para explicar, né, esse conjunto de palavras, Open Banking, e na sequência também contextualizar, porque que de fato o Pix já causou tamanha percepção, tamanha revolução aí na nossa presença no dia a dia, em termos de trocas financeiras, e como o Open Banking ainda, apesar de bastante falado em termos de potencial, ele ainda não atingiu o seu momento de funcionamento completo, tá? Mas acho que, independente disso, vale começar pelos conceitos, e é por isso que eu preparei um material com bastante carinho, bem didático aqui, para a gente abordar o assunto do começo, tá, pessoal? Então, assim, tentando fazer aqui um negócio mais lúdico, né, eu acho que tudo começa no relacionamento que nós temos com os nossos bancos, que passa bastante ainda pelo tradicionalismo, né, pelo costume, por ter herdado o relacionamento com aquele banco, porque a sua família já se relacionava com aquele banco, porque a primeira mesada começou através daquele banco, né, e a gente nunca tradicionalmente questionou, ou teve o hábito de questionar por que alguns bancos, a grande maioria deles, em termos dos que são tradicionais, tem um pacote de serviços com um monte de coisa que a gente não usa, né? Por que muitas vezes, quando a gente começa um novo relacionamento, eventualmente através de um novo emprego, a gente se relaciona com um novo banco e a gente vê que a gente é tratado de uma forma absolutamente desconhecida, né? E tem acesso a produtos muito diferentes daqueles produtos que a gente já tinha acesso de maior tempo, né? E, por vezes, de maneira geral, a gente não vê produtos com alta customização, né? O pacote de tarifas é um exemplo disso, quanto ele não é customizado, quanto ele é ineficiente, né? Os bancos digitais já vêm questionando um pouco disso, mas, de qualquer forma, como a gente cresceu nesse contexto, a gente está acostumado a não questionar muito essa falta de customização e essa falta de conhecimento que os bancos têm para com você quando você inicia um novo relacionamento, tá? E quando a gente fala de Open Banking, a gente está falando de inverter dessa curva, tá? A gente está falando de dar um cenário, dar uma infraestrutura, dar uma pista para que os bancos, e não só bancos, mas instituições diversas, possam te dar serviços financeiros com um maior nível de customização, tá? É como se fosse aí feito para você, tá? Isso é a essência do benefício em termos de falar num tweet. Mas vamos explorar um pouco mais isso. Eu acho que ao longo do material a gente dá mais noção sobre o que é isso, tá? Como que o Open Banking faz isso? O Open Banking faz isso democratizando os seus próprios dados, né? Esse é um outro conceito que, como a gente nasceu sem ele, a gente não se acostumou a exigi-lo, a pleiteá-lo, né? A gente sempre entendeu que os dados meus em um banco, em uma instituição financeira, são da instituição financeira. É o jeito que a gente cresceu, né?
E agora o Open Banking ele vai e muda isso. E a gente tem que aprender com isso. Certamente as novas gerações que vão se relacionar com bancos depois do Open Banking já vão entender isso como tipo, nossa, é um absurdo que não que isso veio recentemente, né? Porque de fato os dados são nossos, né? É a nossa vivência dentro da instituição financeira, são os nossos produtos, são de fato as nossas transações. Quando a gente vê o que tem dentro das nossas transações no extrato bancário, numa fatura de cartão, são coisas que têm uma natureza absolutamente pessoal, concordam? Então, eu acho que assim, o Open Banking, ele pela primeira vez vai inverter a mão disso, vai dar para a gente a capacidade de ter decisões, de ter mobilidade, a partir dos dados que nós geramos na instituição financeira, tá? Então, essencialmente, o Open Banking, agora chamado de Open Finance, no próximo slide eu vou falar porque houve essa mudança de nome, ele é um sistema aberto. É talvez o maior sistema, o sistema mais aberto de toda a história do sistema financeiro brasileiro, né? Falo isso porque ele é absolutamente inclusivo em termos de natureza de instituições. O Pix já abriu o caminho dessa abertura, né? Sendo uma forma transacional, um arranjo transacional que não só inclui bancos, mas também passou a incluir instituições de pagamento, que são as fintechs que cresceram e se tornaram grandes, né? E agora o Open Banking, ele não só inclui bancos, inclui instituições de pagamento, mas ele inclui também diversas entidades de classe que representam cooperativas, fintechs como um todo, né? Entidades setoriais. Então, eu acho que é um dos sistemas mais democráticos e inclusivos desde a sua concepção, né? Todas as cadeiras que representam a criação do Open Banking têm aí representação além do sistema financeiro, tá? E é um sistema que, na essência, não só no Brasil, mas como no mundo, tem esse valor de dar o seu histórico de dados e histórico transacional para o cliente e, a partir disso, o cliente manejar da forma que quiser, com total autonomia para calibrar qual é o contexto desses dados, quais dados quer dar para quem, em troca de qual serviço, e também interromper no instante que quiser, ok? A troca do termo diz respeito a uma decisão do Banco Central de fazer com que o Open Banking Brasil ele tivesse um patamar semelhante aos maiores patamares de Open Banking do mundo com relação à sua abertura, né? Então, ele não vai só envolver trocas de dados essenciais, e quando eu digo dados essenciais, eu falo extratos bancários e faturas de cartão, que são bem, né, a essência da nossa vida transacional, bem como também dados cadastrais, que são os dados de abertura de conta, né? Mas ele vai ser mais abrangente, ele vai entrar dentro das famílias de produtos, em sua fase 4, que é a tal da fase Open Finance, né? Aonde dentro dessas famílias de produto, que são famílias de produto importantíssimas, como toda a parte de credenciamento de cartões, que são as maquininhas, né? Câmbio, investimento, seguro e previdência, haverão trocas de dados específicas e detalhadas dentro dessas famílias de produtos. E por tocar aí toda essa seara, o Open Finance ele acabou indo além das instituições Banco Central, das instituições Febraban e outras entidades de classe. Ele acabou a tocar aí as entidades que regulam, por exemplo, o setor de seguros, né, como a SUSEP, o setor de investimentos, enfim, como a CVM. Então, ele está abrangendo aí toda uma gama muito grande de dados, né, e de detalhamento dentro das principais famílias de produtos financeiros do Brasil, entendeu? E em função dessa abrangência, o conceito aqui adotado foi de alterar o nome de Open Banking para Open Finance. Então, assim, toda vez que vocês começarem a cruzar com esse conceito aqui nos bancos, ou no Banco Central, vocês já vão ver a troca deste termo, ok? Perfeito. Então, falando um pouco de mundo, tá? O contexto é que em 2018, quem estreou esse ecossistema de troca de dados, né, todo esse compartilhamento feito entre as instituições financeiras foi o Reino Unido. E de lá para cá, de fato, né, acho que a gente começa a responder a questão da Selma de tipo, bastante falado, bastante palestra, bastante live, mas cadê no meu dia a dia, né? Então, quando a gente olha no Reino Unido, demorou cerca de, 3 anos a partir de 2018, que foi o ano dado como implantado, para que, de fato, você tivesse aí
as capacidades desse ecossistema sendo aproveitadas para novos serviços numa magnitude onde mais de 50% da população do Reino Unido passou a falar, pô, reconheço o Open Banking, reconheço os serviços que passaram a existir em função dele, né? E acho que ele foi uma iniciativa de sucesso. Então, ela tem uma maturação mais longa, principalmente porque o Open Banking, ele não é em si a transação ou serviço. Semelhante ao Pix, né? Que o Pix, semelhante à TED, né? TED virou Pix, que é um negócio com muito mais resiliência, com muito mais capacidade, com muito mais disponibilidade, né? Você interage diretamente com o Pix. Agora, o Open Banking não. O Open Banking, ele cria uma plataforma, ele cria uma infraestrutura, e aí, a partir desta infraestrutura, criam-se serviços, entendeu? Então, você tem aí, primeiro, a estabilização e implantação total dessa infraestrutura, que na data do Banco Central está para setembro desse ano, só que como é um negócio gigante, já está aí em implantação desde o ano passado, né, obviamente com mais aceleração no final do ano passado. Os bancos, na verdade, começaram já no ano retrasado, né, mas as primeiras fases de implantações foram no ano passado, e aí a gente vai ter a implantação completa até setembro desse ano, né. Outros países aí, como a Austrália, que vem em 2019, e México, e Canadá e Ásia, tiveram modelos não tão abrangentes, mas todos com a essência sempre contemplada. E qual é a essência? A essência é a democratização dos dados. Isso é um negócio que é imprescindível de quando você fala do modelo Open Banking no mundo, né? O Brasil, ele está, como vocês podem ver aqui, nesse diagrama, comparado aos outros países, dentro do maior patamar em termos de features, em termos de capacidades que o sistema vai prover, né? Então, ele vai ter um super acesso, como eu disse, com N entidades de classe, não só instituições financeiras participando diretamente das capacidades do arranjo aqui, do ecossistema, né? Com uma abrangência de segmentação disponível, aí, serviços que têm a capacidade de atender clientes, pessoa física, pessoa jurídica, de todos os portes, produtos, né, dentro do conceito Open Finance, como eu comentei, vai abranger aí não só os essenciais, mas também o detalhamento de todas as famílias principais de produtos, com aí a máxima exploração dos dados, né, e envolvendo, pelo menos assim, no que diz respeito à participação direta no ecossistema em termos de integração de dados, somente instituições financeiras e de pagamento. Mas, naturalmente, como eu vou mostrar em alguns exemplos no final, outras empresas podem também usufruir aí dessas capacidades, se integrando, né, e fazendo uso aí das capacidades que essas empresas diretamente integradas aí ao ecossistema podem gerar de novos serviços e novos dados, né? Então, eu vou passar um pouco por isso ao longo do próximo material. E só para dar uma dimensão, o Brasil, a gente muitas vezes subestima, né? Mas quando a gente fala aqui de mercado financeiro brasileiro, ele é, de fato, algo muito grande, né? Por exemplo, no Reino Unido, os primeiros 90 dias de chamados são quando você tem lá a transação, a API, ela é chamada, né, para ser feita uma consulta ou alguma transação, né? Isso daí é o chamado aqui que eu coloco, né? Nos primeiros 90 dias do Open Banking pós-implantação lá no Reino Unido, houveram 90 milhões de chamados de APIs, né? Só nesse ano de 2021 para 2022, agora, né, desde esse pós-implantação até aqui, por mais que foi muito teste, estabilização, ainda assim a gente já teve 71 milhões de chamados. Então, assim, a força que a gente já pode sentir aqui que vai ter o Open Banking Brasil, ela vai ser muito grande. Então, ou seja, assim, os grandes bancos vão usar fortemente, as fintechs vão usar fortemente, e estas, prestando serviços a outras entidades, vão usar fortemente. Então, a gente vai ver que o poder aqui vai ser bem grande de uso desse ecossistema assim que ele tiver efetivamente implantado, ok? Quando a gente fala aqui conceitualmente, então, conceitualmente a gente fala, pô, para uma instituição A poder te prover um serviço diferenciado, né? Então, ela vai apresentar para você, então, uma proposta de valor, ok? Então, assim, me dá consentimento para trazer os dados
da instituição que você já tem relacionamento há anos, para eu, por exemplo, te dar uma taxa de empréstimo de crédito pessoal mais atrativa. Isso é uma finalidade, tá? Baseado nessa finalidade, o cliente ele vai ver uma telinha que é a tela onde ele dá consentimento, tá? Eu não vou passar aqui a experiência do Banco Central, porque eu acho que cada banco tem uma customização, não é objetivo. A gente optou por trazer um negócio mais conceitual. Mas por trás, nessa tela de consentimento, vai haver uma integração de dados entre a instituição A e a instituição B, de forma que, na instituição A, ele vê um resumo, aonde ele fala finalidade, empréstimo, com compartilhamento dos dados X, Y, Z pelo prazo B, né? Então, isso é o resumo da tela que ele vê, onde ele está pleiteando trazer os dados de outra, e, naturalmente, quando ele dá prosseguir, já há um redirecionamento, né? Para quem tem algum hábito de fazer compra no PayPal, no e-commerce, eu acho que pelo menos na minha cabeça, é o que há de mais difundido do modelo de redirect, né? Que ele sai do e-commerce, vai para o PayPal, ele vê a compra que ele está fazendo no PayPal, conclui, é redirecionado de volta para o e-commerce, né? Então, eu acho que isso é o melhor exemplo de o que vai acontecer exatamente no Open Banking, né? Então, ele recebe uma oferta, ele aceita essa oferta, ele vê um resumo dos dados que serão transmitidos pelo prazo, ele dá prosseguir, ele vai na instituição que vai ceder esses dados, ele vê a mesma confirmação de finalidade, dados e prazo e conclui a autorização, e com isso ele volta para a instituição originadora do pedido. E a qualquer momento ele pode ir na instituição A ou B e interromper esse processo. Naturalmente, se ele interrompe esse processo, algum benefício que ele está tendo na instituição A deixa de existir, porque naturalmente a instituição A ofereceu algum benefício em função do conhecimento desses dados, para melhor atender o cliente, para melhor conhecer o cliente. E isso pode ser para a questão de empréstimos, que é o grande caso de uso, né? Sempre será, sempre foi, mas naturalmente podem haver diversas situações, como eu vou explorar posteriormente, como, por exemplo, conciliação de dados, multicontas, multibancos, posição financeira de investimentos, enfim, né, algumas soluções aí, diretos ou indiretos, atrelados ao Open Banking. E quando a gente fala de segurança, aqui tem até um dizer do mundo antigo, que é uma estrada que liga dois cofres, é onde só passam carros blindados, né? Então, isso é uma metáfora para o que acontecerá também no mundo digital, né? O Open Finance é seguro porque cada banco e instituição possui um ambiente com criptografia na transmissão de informações de qualquer tipo, e segurança essa no mesmo nível do que a própria instituição, no seu relacionamento direto com seus clientes, hoje utiliza, tá? Então, essa criptografia aí é utilizada para toda essa questão de apresentação e troca de consentimento, tá? E aqui no Brasil, a gente já teve um precedente importante, que foi a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que está nivelado aos níveis mais altos de segurança e respeito, né? E procedimentos com relação ao gerenciamento de dados de um cliente. E o Open Banking, ele por ser um projeto totalmente novo, ele na sua origem, ele já está sendo construído totalmente aderente aí e respeitando todo e qualquer dizer aí dessa legislação, né? Diferente do legado aí de diversas instituições que está totalmente ainda adequado, se adequando ainda, dependendo do contexto de uma instituição, tá? Então, quando a gente fala aqui de quais são as fases, e naturalmente as fases dizem respeito a quais dados estão sendo trocados, a gente fala inicialmente da fase 1, que é a fase de troca de informações de produtos bancários. Aqui a gente está falando de dados que são já tradicionalmente disponibilizados através de sites, através de tabelas de produtos, tabelas de tarifas, tá? Então, são produtos totalmente não customizados, né? Então, são informações totalmente não customizadas, né? São aquelas informações de prateleira, padrão, de site, de tabela, de clausulários, né? Então, isso também estará inserido no arranjo, mas, obviamente, que é a parte aí menos
né, que menos impacta aqui o status quo aqui, referente ao que esse projeto pode mudar, tá? Mas está incluso. Uma segunda fase é aquilo que eu disse de compartilhamento de dados essenciais, que são os dados de fatura de cartão, extrato bancário. Essa é a fase 2, que já começou a ser implantado no ano passado, chegou a ser concluído, mas ainda está em fase de estabilização para aquelas organizações, instituições que são obrigatórias. Eu vou falar um pouco no próximo slide sobre quem é obrigatório e quem é voluntário. Essa é a fase a qual está todo mundo imerso agora em terminar e estabilizar a implantação, tá? Temos também a fase 3, que é a fase de pagamentos, é a fase transacional, tá? Então, é interessante ressaltar isso. O Open Banking, ele tem a essência dele na troca de dados, como eu disse, a democratização de dados, mas ele tem também um cunho de transacional, tá? Ou seja, da mesma forma que você teve aquela experiência de valida aqui, que vai consentir compartilhar dados de uma instituição para outra. Você vai para lá, autoriza e volta. Em pagamentos haverá essa experiência também. Você pode estar por exemplo, num checkout aí de um e-commerce, né? O e-commerce foi lá e falou, ó, pagar com Open Banking. Você vai nessa tela, escolhe a instituição que você quer usar, onde você tem conta, tem saldo, né? E aí ele vai, redireciona você para a experiência de autenticação de pagamento do Open Banking da sua instituição de origem. Você visualiza a transação, exatamente aquela experiência que eu disse, PayPal-like, né? Dá uma autorização e volta para o e-commerce. Então, tem também experiência transacional via redirect no Open Banking. E essa fase, ela também engloba o que a gente chama de encaminhamento de proposta de crédito. Então, aqui é outro caso de uso importante que o Open Banking está embarcando, que hoje, não sei se alguém já conhece, até não conhece porque a dinâmica tecnológica não viabiliza aí uma fluidez, né? Mas existem alguns marketplaces de crédito, onde você pode ir e ver propostas de diferentes casas com relação ao empréstimo pessoal. Só que, como não existe uma infraestrutura padronizada e tecnologicamente integrada de compartilhamento de dados, estas propostas, elas quase todas não te atendem, porque quase todas não estão customizadas a quem você é. Nesse futuro cenário do Open Banking, você pode autorizar o compartilhamento de dados da sua instituição de origem para o marketplace e as instituições que estão lá no marketplace podem criar motores que já processam esses dados e já refazem as suas propostas de crédito, né? Tornando esses marketplaces de crédito quase que justificando o contexto de existir uma plataforma como essa, né? Porque o crédito é um negócio que, assim, é muito comoditizado, né? A gente vai estar sempre olhando o preço e a garantia, né? Então, naturalmente, se você tem uma instituição que você já tem seus dados, a chance de ele estar dando uma proposta melhor do que qualquer taxa do marketplace é muito alta, entendeu? Naturalmente, há esse enclausuramento aí da melhor proposta que você pode ter no mercado, né? E, naturalmente, a gente tem a fase 4, que é aquela que começa aí ao longo agora do mês de março e termina até setembro, como eu disse, que é de trocas de dados específicas das famílias de produtos, né? O que fez justificar a alteração do nome de Open Banking para Open Finance. Como eu disse, repito, produtos como credenciamento de cartões, seguros, investimentos, câmbio, previdência, né? Então, é uma fase bem abrangente e tem instituições que querem estar no Open Banking só por causa dela, porque são instituições naturalmente nichadas para essas famílias de produto, entendeu? Então, assim, como a gente fala de quem é obrigado e quem não é, primeiro, todos os grandes bancos são obrigados a participar de tudo isso e ceder seus dados e também jogar o jogo, naturalmente, se estão cedendo os dados, vão jogar o jogo, né? Bem como também nas partes de iniciação de pagamentos e proposta de crédito, tá? As instituições que não são obrigadas são instituições de porte menor, né? Ou ainda não aprovadas pelo Banco Central, para serem IPs, por exemplo, que eles podem participar voluntariamente. Mas, assim, essa informação é pouco relevante na prática, porque ela só justifica que, na largada, vocês vão ver todos jogando tudo, né? E aí você vai perguntar, pô, mas por que vou reclamar no Banco Central? Falo, não, existe algumas obrigatoriedades, existe algumas voluntariedades e, naturalmente, as instituições, dentro da sua capacidade de entrega, vão estar priorizando, né?
Mas, em dado momento, com a dinâmica competitiva, acho que todas as que estão presentes aqui vão estar não só cedendo dados, mas também provendo serviços. Até porque a regra do jogo aqui é semelhante ao duplo check do WhatsApp azul lá, né? Se você só pode usufruir de serviços e prestar serviços através de dados do Open Banking se você tiver no jogo de também estar disponibilizando seus dados para serem compartilhados. Então, é um jogo de duplo lado, essencialmente. Então, como eu disse, só para finalizar aqui, antes dos casos de uso, para não me estender, você escolhe a finalidade, você autoriza e confirma ou nega. Isso não só na hora que você está fazendo esse consentimento, mas a qualquer momento da viabilidade, aí, da durabilidade do serviço, a qualquer momento que você quiser interromper, a instituição ou aonde você pediu ou que está cedendo os dados, consegue interromper esse processo. E se você ainda não entendeu por que pode transformar tanto, né? Porque você fala, pô, eu posso ter uma melhor proposta de crédito? Não, eu posso ter uma agregação de diferentes contas dos meus diferentes extratos bancários para aqueles poucos que têm diferentes contas que de fato usam, que de fato ativam, mas como isso pode de fato transformar a minha vida? E eu só trouxe aqui 2 casos para tentar ilustrar isso, tá, pessoal? O primeiro aqui é um caso super recente, de menos de um mês atrás, onde a Apple comprou a fintech britânica Credit Kudos, lá do Reino Unido, e é uma fintech totalmente do universo Open Banking. Ela foi construída para estar nessa seara de coletar consentimento, ir na outra instituição, coletar os dados, disponibilizar para outra. Então, ele fica bem nesse ecossistema e também, a partir da presença dele no ecossistema de troca de dados, ele criou também inteligência de crédito, modelagem, escoragem, né? E com a Apple comprando isso, apesar de a Apple não ser uma instituição que está participando diretamente do Open Banking Reino Unido, no que diz respeito a ter integração sistêmica com a infraestrutura local, né? Ela, através dessa compra, ela passa a ter uma super inteligência de crédito, não só com uma maturidade de quem está desenvolvendo modelos há bastante tempo, mas também ele aumenta demais a velocidade dele na qualificação dessa inteligência. Porque conhecer a atividade do extrato, a atividade da fatura de cartão, a magnitude dos investimentos que o cliente tem, é um negócio que, assim, é um outro patamar de inteligência de crédito. Patamar esse que o Brasil nem conhece ainda, porque nem implantou essa infraestrutura, entendeu? Então, a Apple avançou 10 casas muito rápido na inteligência de crédito. E por que a Apple avançou e quis fazer isso tão rápido? Porque ela está com uma estratégia de comercialização online direta para o cliente. Através do site dela, ela não só vende o iPhone, como ela também faz o Buy Now, Pay Later, que é a versão gringa do crediário, né? Basicamente é o crediário em palavras gringas bonitas, né? Buy Now, Pay Later. E, além disso, ela também vai utilizar aí limites maiores e fazer ofertas proativas para clientes que nem passaram pelo site dela para novos produtos, como iPhone, iPad, né? Então, assim, isso tradicionalmente no mercado financeiro brasileiro sempre foi estruturado com a intermediação de uma instituição financeira, né? Então, a gente sempre viu o varejo, no caso físico, né? Enfim, Renner, né? Riachuelo, sempre tendo operações que nasceram com a parceria de um banco que tinha, de fato, espaço físico, atendentes nas lojas, e, num movimento recente, de alguns anos atrás, essas operações financeiras do varejo foram internalizadas pelo próprio varejo, dado a sua rentabilidade. Então, isso é um pouco dessa dinâmica da Apple. A Apple já pulou para nem ter passado por ter um parceiro financeiro e indo direto para comercializar online, e para ter essa inteligência, comprou uma fintech do Open Banking britânico, né? Então, assim, onde mudou minha vida? Pô, você pode ser aquele cara que não poderia comprar um Apple e só por causa disso, lá no Reino Unido, você está tendo uma oferta de crédito direta da Apple, entendeu? Então, como eu disse, Open Banking, ele está numa camada abaixo das soluções que a gente vai ver, né? E um exemplo semelhante foi a compra que a Visa fez também da Tink, de uma empresa sueca que tem basicamente uma pegada semelhante à anterior que eu comentei, uma empresa da casa de máquinas de troca de dados do Open Banking europeu, né?
E dentro dessa dinâmica de pagamentos instantâneos, aí um pouco do que é o pagamento instantâneo hoje, não só no Brasil, mas no mundo, né? O pagamento instantâneo vem mudando totalmente e impactando bastante a dinâmica de cartões, né? E as bandeiras, com certeza, Visa e Master, que são as maiores do mercado, vêm também tentando se reinventar, porque sabem que o futuro é incerto com essa grande expansão dos pagamentos instantâneos no mundo. E elas agora não se dizem mais bandeiras de cartão, elas se dizem grandes hubs financeiros. Elas querem ser plataforma, inclusive a Master comprou a plataforma de pagamento instantâneo do Reino Unido, e a Visa também quer expandir para multisserviços financeiros. E com isso, ela quer não só dar outras magnitudes de forma de pagamento, né, como a própria iniciação via redirect, que é um caso de uso diferente, mas de fato que pode ter presença importante no online, como também trazer essa inteligência de dados para prover novos serviços de gestão financeira, né, de inteligência de dados. Então, as bandeiras elas estão querendo sair desse universo exclusivo de ser bandeira para ser grandes plataformas financeiras, e isso vai passar por ter muitos dados, né? Porque os serviços financeiros do futuro são customizados. Então é isso, pessoal. Espero não ter me estendido muito, acho que eu estou ainda no tempo, e agradeço bastante aqui a vocês terem cedido esse tempo, espero não ter sido muito prolixo. Eu encerro aqui só com a Revolut. A Revolut ela é uma empresa de pagamento de... ela substitui o câmbio, né? Porque ela faz uma dinâmica de pagamento cross-border diferente, né? Ela tem contas nos diferentes bancos, então ela supera a questões de custos com remessas de câmbio através de uma sistemática diferente, e ela foi totalmente construída a partir de explorar ao máximo as oportunidades de Open Banking, né? Então, ela tem agregação de contas, ela tem visualização aqui de diferentes posições financeiras baseado no Open Banking, ela vai explorar crédito através desses dados compartilhados via Open Banking, né? E ela já promete chegar no Brasil agora, explorando como principal diferencial o Open Banking, né? Então, ela vai chegar, acho que o timing dela chegar no Brasil está sendo justamente esse timing do Open Banking Brasil, que tende a ser totalmente finalizado esse ano, para que os serviços sejam implantados ao longo desse ano e para o próximo. Então, realmente, no ano que vem, eu acho que a gente começa a ver as coisas mais interessantes, as coisas mais inovadoras, que por vezes a gente pode até achar legal e nem vai se dar conta que aquilo só está surgindo por causa do Open Banking, entendeu? Obrigado aí a todos. Não, maravilha, César. Eu aqui, você falando, eu só fiquei imaginando a quantidade de oportunidades. A gente, mesmo aqui na Raizen, pensando nas plataformas digitais, a gente tem uma plataforma digital que nos conecta, né, o nosso e-commerce com a revenda da marca Shell, que é o CS Online. A gente tem uma plataforma digital que nos conecta com o consumidor final, que é o Shellbox. Eu fico imaginando o quanto pode ser revolucionário essa chegada, né, do Open Banking, e o quanto pode melhorar, né, trazer novas oportunidades e experiências, seja para o cliente, né, o cliente final, né, o consumidor, como também para o nosso cliente ali, CNPJ. Então, eu acho que são várias oportunidades. Mas depois eu falo um pouquinho, porque já tem uma série de perguntas e eu vou já compartilhar aqui com você. O Ezequiel Martinez, da Argentina, ele trouxe aqui um tema de criptomoedas. Então, ele colocou aqui a pergunta: pode haver uma ligação entre Open Finance e as criptomoedas em um futuro próximo? Acredito que sim, tá? Ainda é um tema muito incipiente, mas já é declarado pelo Banco Central do Brasil que a agenda de 3 pilares dele é pagamentos instantâneos, Open Banking e o real digital, né? Movimento esse aí que está sendo seguido por diversos países, né? Vários países estão estudando a sua proposta de tokenização, né? De moeda digital referente aí ao seu país, tá? Agora, ainda bastante inicial aí o processo, as primeiras regulamentações ainda estão para ser divulgadas no Brasil, para firmar totalmente aí o papel, principalmente das exchanges, trazer mais segurança para essa divisão do capital entre o capital próprio e o capital alocado de investidores. Então, assim, a gente ainda está num momento
regulatório importante para que seja sedimentado, né? Para daí vir as conversas de o que é o real digital e, a partir da plataforma operante, como isso vai funcionar na sua essência e, a partir da sua essência, quais vão ser os serviços que vão ser possíveis de serem ofertados, né? Então, a gente sabe que com a plataforma de uma moeda digital, aí você tem uma dinâmica um pouco diferente da questão bancária e da questão das contas de depósito dentro do Banco Centrais, e isso tem que ser ainda, de fato, divulgado para a gente ter uma noção de como é a presença bancária aí dentro e, por consequência, como são os serviços. Perfeito, acho que tem uma jornada aí pela frente, não é? Tem uma outra pergunta do Endrigo Antonini com relação à internet. Então, o Open Finance ele vai rodar em cima da internet tradicional, ou o acesso às APIs das instituições será restrito somente ao ecossistema da rede, nosso sistema financeiro nacional? Existe um diretório central onde as instituições participantes elas estão todas habilitadas a não só usufruir das APIs disponibilizadas lá, mas também tem a obrigação de, por sua vez, publicar as suas próprias lá, tá? Então, assim, inicialmente é importante colocar que é um ambiente aberto, mas regulado. Ou seja, em termos de natureza da instituição, há uma permissividade completa, mas ninguém acessará essa infraestrutura sem passar pela aprovação do Banco Central, pelo menos na parte normativa, institucional, né? E depois, na sequência, passar por uma bateria de certificações de segurança e funcionais muito robustas, né? De fato, é algo que até nos surpreendeu, tamanho o alto padrão dessa certificação, né? Para que tantas instituições tenham que passar por ela, né? Para que daí possam se integrar, tá? Então, naturalmente, você vai ter aí um nivelamento para que as instituições que queiram passar por isso, né, não só o custo de desenvolver, mas de manter esse alto padrão de certificação de segurança funcional, sejam instituições que tenham um porte mínimo, né? Não vai ser aquela coisa de você ter aquela fintech de 5 pessoas e jogar no Open Banking, entendeu? Vai ter um custo de viabilidade aí para isso. Só que, a partir dessa integração com esse ecossistema, estas empresas que estão integradas, elas podem prestar serviços a terceiros, né? Que usufruem de serviços sem ter a integração direta com esse diretório central, entendeu? Então, eu acho que é aí que a capacidade e a abrangência exponencia bastante. Mas, obviamente, que essa instituição que está sendo responsável por prestar um serviço que uma outra está provendo, ela é a responsável original por toda a governança e adequação dentro dos padrões exigidos pelo Open Bank, os quais não só são exigidos, mas monitorados, né? Perfeito. E aí, falando um pouco, trazendo a questão muito do cliente, não é, do consumidor, eu vejo que vão ter assim, uma série de oportunidades, e é lógico, onde você tem concorrência, você sempre traz mais oportunidade para o cliente. E, ao mesmo tempo, esse compartilhamento de dados também, muito provavelmente, vai gerar serviços mais específicos, mais adequados à necessidade de cada cliente. Então, eu vejo, de uma forma muito positiva, que todo mundo vai sair ganhando. É uma jornada, mas eu vejo, de fato, que será algo muito positivo para clientes e consumidores. Mas, pegando agora esse gancho e trazendo a pergunta do Tiago Salles, você acredita que o Open Banking será algo segmentado para um público específico? Porque, de fato, vão ser muitas oportunidades, são serviços diferentes, concorrência, pensando até em um gancho com essa pergunta. Teremos que, de alguma forma, capacitar, treinar o consumidor para que ele também possa extrair maior vantagem de toda essa plataforma, né, de todo esse sistema que vai ser, de fato, aí apresentado? Olha, a primeira pergunta a resposta ou seja, não, né? Não é segmentado em toda a sua capacidade de ofertar serviços expandido, né?
Porque, assim, você tem tanto caso de uso, tantas situações diferentes via Open Banking que podem ser gerados, que aí não é nichado, né? O que naturalmente é nichado são os serviços dentro do Open Banking, né? Vamos supor, você tem, mais de 100, em dado momento da história, a gente tem mais de 100 casos de uso de serviços, né, sendo oferecidos aos clientes que estão, de alguma forma, ou sustentados ou minimamente sendo fortalecidos por alguma dinâmica do Open Banking, né? Então, assim, dentro desses 100, você tem todos os tamanhos, você tem PF, tem PJ, tem, né, alta renda, baixa renda, você tem pessoa jurídica, corporate, né, MEI. Então, todos esses serviços, eles individualmente, eles são segmentados, né? Mas quando você olha tudo que o Open Banking está alicerçando, fortalecendo, você está tendo todas as naturezas de perfil e tamanho inseridos lá dentro, tá? Então, acho que essa é a primeira dinâmica. A segunda então vamos dar um exemplo aqui de nichado, né? Eu acabei de comentar de marketplace de crédito, que, como hoje não existe uma dinâmica competitiva e tecnológica aqui que coloque dados dos clientes para que esse marketplace seja de fato competitivo e todas as propostas lá sejam de fato competitivas, hoje a gente não conhece. Mas vamos colocar aqui que com o Open Banking essa dinâmica desse tipo de business pode aumentar bastante a atratividade. E aí você pode ter um marketplace de crédito agrícola, né? Que, a gente sabe que o crédito agrícola ele é super específico, ele tem prazos diferentes, ele tem garantias diferentes, né? Ele tem uma série de dinâmicas aí, quase todas muito específicas, né? Só que ele também pode ser enriquecido, ele pode ter alguma proposta de fato beneficiada com o compartilhamento de dados da respectiva conta dessa empresa ou dessa pessoa física aí, via Open Banking, né? Então, e isso é nichado, mas naturalmente você vê que também tem uma oportunidade de Open Banking. Só que o público do crédito agrícola, ele também tem uma tradição de não ser a mais nativa digital do mundo, né? Então, você vai ter um esforço dessa plataforma de marketplace de crédito agrícola em interagir com esse cara e ensinar ele o que é Open Banking, não todo o projeto, tudo que envolve, mas só o que ele precisa saber para confiar que quando ele tomar aquele redirect e ele for para a instituição de origem dele, ele pode ter a segurança de dar o consentimento para que os dados dele estejam envolvidos aqui nessa proposta de crédito. Então, os esforços de comunicação, eles naturalmente, eles vão estar atrelados às situações, né? Porque, sinceramente, o ser humano só entende, presta atenção quando ele tem interesse. Não adianta a gente... Assim, haverão esforços institucionais? Haverão, seja da instituição, seja do Banco Central, mas no fim do dia, o que vai realmente fazer as pessoas notarem e confiarem é o momento que eles estiverem vendo algum benefício a partir dessa experiência que para ela pode estar sendo nova, né? Redireciona para lá, ele vê o logo da instituição dele, ele vê que vai compartilhar dados por 12 meses, ele autentica, é redirecionado de volta, entendeu? Então, eu acho que o que vai ser assim, mais impactante vão ser o momento de ouro de o cliente estar vendo o valor e aí lá sim ele abrir a cabeça e aprender que ele pode confiar, entendeu? Eu acho que vai passar, não, perfeito, acho que vai passar por um momento de credibilidade, né, de confiança em todo esse sistema, mas com certeza isso vai passar. Tem toda uma questão de LGPD também, porque são dados, então vai ser necessário todo um cuidado, uma atenção especial, porque circulação de informação muito provavelmente vai ter alguma questão também de um olhar jurídico para, de alguma forma, né, blindar as relações e todas essas movimentações de dados e financeira. Então, acho que tem muita coisa pela frente. E isso, com certeza, né, vão ser desdobramentos da própria jornada desse ecossistema e outras coisas que a gente nem pensa agora, provavelmente ainda vão acontecer. Mas pegando essa parte até de crédito agrícola que você comentou, tem aqui uma pergunta, no caso do Gustavo, que ele comenta assim: como o Open Banking impactará ou englobará as AgFintechs? As o quê? AgFintechs. AgFintechs? Exato. Eu não sei o que é AgFintechs.
na parte agrícola. Agro. Fintechs ligadas ao mundo agro. Não, mas aí eu acho que eu não consigo ter, assim, o conhecimento para tentar ter a pretensão de responder nessa magnitude, né? Eu fui feliz aqui de ter usado o meu exemplo anterior, justamente desse caso. Talvez a pergunta tenha surgido justamente por causa do meu exemplo, né? Mas, enfim, eu acho que eu dei um exemplo e dentro da sua essência, né? Porque a essência do Open Banking, ela é de um nível de aproveitamento gigantesco, né? Você vê o seu histórico transacional da sua instituição financeira. Meu, assim, a aplicabilidade disso, ela é incontável, né? E eu não tenho aqui a pretensão de saber aí a quantidade de situações e casos que possa ser empregado. Eu acabei de mencionar um exemplo, né? Que os marketplaces de crédito, eles inclusive, eles poderiam ser nichados, e o setor agro, na parte de crédito, tem características super específicas, como eu disse, e naturalmente acabei de dar um exemplo aqui, entendeu? Mas certamente eu acho que é isso, né? Aonde dados puderem ser utilizados, e certamente em crédito de qualquer nicho é importante, isso vai mudar, pode mudar o jogo muito, pode mudar o jogo incrementalmente, mas certamente fará a diferença aí, sempre fará na parte de crédito. Não, com certeza. Trazendo agora um ponto, até curiosidade minha. Você, com experiência aí no mercado e tudo, a gente sempre olha de um lado positivo. Você vê alguma coisa que pode colocar em risco esse movimento? Porque todo mundo, nossa, vai ser a revolução e tudo mais. Mas o que você entende que poderia ser um risco e poderia impactar a evolução e o desenrolar de toda essa proposta, né, desse novo modelo financeiro? Mas, assim, na minha visão, o risco é só questão de prazo, tá? A gente está num movimento aqui de várias obrigações regulatórias em termos de desenvolvimento de projetos, de infraestrutura. Elas não só passam pela evolução do Pix, que tem uma jornada ainda de diversas inovações, mas por toda uma série de regulamentações aí que abrangem produtos que eu não consigo nem mencionar aqui, né? A gente tem uma agenda importante da infraestrutura do mercado de cartões ainda em movimento de estabilização. E, por fim, o Open Banking, ela em si também tem a sua jornada de infraestrutura muito importante, né? E o projeto ele já teve, né, as suas postergações, né? E podemos, né, correr o risco de setembro ser postergado também, mas no fim do dia, assim, é postergado, mas nunca é muito, né? Então, fase 2 teve atraso de 3 meses, fase 3 teve atraso de 3 meses. Então, assim, eu não vejo um risco alto nessa parte de tipo, vou atrasar 6 meses, 1 ano aqui, acho pouco provável. E com relação ao resto, eu acho que o Pix, ele dá o precedente de que, se a gente está falando que o Banco Central acha isso importante para o ecossistema e acha que isso tem que ser respeitado e tem que ser cumprido, isso vai acontecer, tá? Ele vai estar em cima e ele vai garantir. Então, eu acho que nada coloca em risco a finalização da implantação do Open Banking, a não ser por 2, 3 meses aí de atraso. Mas você não vê, trazendo aqui uma questão, talvez desafiando um pouco, quando a gente olha pelo lado CNPJ, ok, né? Para as empresas talvez seja um tema mais fácil, mas quando a gente olha ali o consumidor final, que precisa talvez ter uma educação financeira ou entender um pouco mais, porque a gente sabe que existem segmentos, nem todos, tem alguns que conhecem um pouco mais, a gente vê todo esse movimento até nos últimos anos de aplicação em bolsa, então a gente vê que, de fato, o consumidor ali, o CPF, ele está tentando entender um pouco mais de toda essa questão financeira. Como é que você vê isso, esse consumidor ali do dia a dia? Você entende, aí até pela questão de talvez idade ou ser mais, gostar mais desse mundo digital ou não? Como é que você avalia isso aí para frente e também a utilização desse sistema? Como é que você avalia isso? Olha, eu acho que tem um pouco ainda de a gente está seguindo o movimento regulatório, então
nem que a gente achasse que a adesão pudesse ser baixa, a gente teria a opção de não fazer, tá? Então, acho que, independente da nossa opinião, a gente tem que fazer, quer fazer. Agora, com relação à adesão, é de fato uma dimensão que a gente está bastante curioso, assim que tiver as primeiras... O C6, ele é uma instituição voluntária, então é por isso que a gente está projetando a nossa entrada em todas as fases ainda ao longo do final desse semestre, tá? Para equiparação total com as instituições obrigatórias, mas a gente está bastante curioso, tá? Só que assim, a gente já interage com algumas empresas de mercado que fazem o tal do crawling, né? E aí o mais famoso aí, que algumas pessoas talvez conheçam, é o Guia Bolso, que recentemente foi até adquirido, né? O Guia Bolsa era uma empresa, é um aplicativo que faz o tal do PFM, né, que é o Personal Finance Management, é como se fosse uma conciliação, né, uma apresentação de todas as suas informações de uma forma que se propõe a ser mais instrutiva do que hoje as experiências bancárias, e ele fazia isso multiconta, né, então você dava a sua senha de acesso ao seu canal digital do seu banco, e ele tinha lá um esquema de robotização que ele usava a sua senha para entrar dentro do seu internet bank do seu banco, e ele fazia lá um tal do crawling, né, que é um copy-paste lá de alguma forma desses dados aí para juntar dentro da experiência do aplicativo, né. Então, assim, isso, em termos de robustez de segurança digital, isso aí não sei nem quantificar, menos de 1/10 dos requisitos de segurança que o Open Banking vão estar praticando, entendeu? É extremamente muito mais inseguro você ficar dando para um terceiro a sua senha de acesso, né? Independente de não ser a sua senha de efetivação transacional, entendeu? E mesmo assim, o Guia Bolso foi uma empresa que teve aí o seu sucesso, teve a sua base de usuários, né? Mudou, né, totalmente o mercado? Não. Mas teve poucos usuários? Teve baixa adesão? Não. Ou seja, e não existe só eles, né? O mercado de empresas que fazem uso dessa tecnologia não é de um player só. E interagindo com esses players, a gente já vê que, cara, a adesão de ceder a sua senha transacional não é baixa, tá? As pessoas, assim, vendo o valor, dão mesmo, até em situações que tem um nível de segurança exponencialmente menor do que o Open Bank utilizará. Então, a gente tem precedentes importantes para acreditar que quando o cliente brasileiro vê valor, ele vai ceder porque ele vê o valor, né? Perfeito. Temos agora uma pergunta especial, que é do nosso especialista do futuro. Vamos lá, a nossa pergunta. Eu vejo meu pai já comprar as coisas sem dinheiro de papel. Será que no futuro ainda vai existir dinheiro de papel? Moedas? E aí, César? Legal. Eu acho que assim, eu que trabalho em meios de pagamento só desde que eu saí da faculdade, eu estou interagindo com diversos meios de pagamento aí na minha história, né, de vida, de carreira aqui. E a gente vê que nenhum morreu, né? Até o nosso glorioso cheque, ele está presente no dia a dia de algumas praças, né? Ele diminuiu em quantidade, mas ele aumentou em ticket médio desses cheques, e ele tem as suas aplicações, né? O Pix, ele está entrando, de fato, destruindo aqui a TED, né? E começando a impactar também saques, cartão de débito e pagamento de contas, mas ainda de forma mais tímida, tá? Mas no fim do dia, a gente vê que nenhum meio de pagamento efetivamente morre, tá? Existe uma pizza que ganha novos pedaços, as fatias vão mudando ao longo do tempo, mas, assim, na prática, algum meio de pagamento cair totalmente em desuso, eu ainda não vi nessa vida, tá? Então, o dinheiro acho que vai estar com a gente um belo de um tempo ainda. Perfeito, eles vão complementando, né? Bem, chegamos aqui ao final. Queria agradecer muito, César, a sua participação. Você quer falar agora um minutinho, só para a gente finalizar, quer deixar alguma última mensagem? Não, acho que já exploramos bastante, as perguntas foram muito bacanas, né? Inclusive essa última do menino também é uma pergunta inteligente, né? Uma pergunta interessante que a gente também se indaga.
E eu acho que, assim, não tem um preconceito, né, se vocês verem soluções que estão via plataforma de Open Banking solicitando a troca de dados. Assim, eu que estou por dentro aqui de toda a concepção desde o início, de todo o mercado financeiro junto, eu consigo, de fato, testemunhar aqui os padrões de segurança nascentes aí, e atrelados à infraestrutura, e de fato, aqui é um negócio absolutamente confiável e que todos vocês vão ter, a qualquer momento, a qualquer instante, a opção de ir no seu respectivo banco origem ou recebedor desses dados e interromper esse processo. Então, quando vocês quiserem pilotar e ver um serviço que pode ter o seu valor, né, e vocês reconhecerem esse valor, eu aconselho que não fiquem se privando, não. E agradeço o convite e desejo a vocês uma boa continuação do evento. Muito obrigada. Espero que todos tenham aproveitado. E fica a dica para amanhã. Tem mais, na verdade, Tech Talks. E amanhã o tema é cidades inteligentes. Muito obrigada e um abraço a todos.